Ville, sou professor de alemão. Eu ajudo brasileiros a se tornarem independentes nesse idioma, no alemão, ou seja, a resolverem as coisas sem depender de uma outra pessoa. Vamos ver quem está entrando aí. Estou fazendo uma live aqui agora. Deixa eu beber um pouquinho de água. Hoje a gente vai trabalhar regras e princípios que vão acelerar muito a tua rota da independência, você se tornar independente no alemão, ou seja, falar com tranquilidade e resolver as coisas do dia a dia. A Nath entrou aí. Tudo bem, Nath? Como é que você tá? Quem entrou aí também? Por enquanto, Nath... Só apareceu Nath pra mim aqui, mas tem 2 pessoas aqui em cima. Então, beleza. A gente vai trabalhar hoje princípios que vão acelerar a tua independência no alemão. Então, várias regrinhas, várias ideias, vários macetes, várias técnicas para vocês acelerarem o aprendizado de alemão. E, com certeza, se vocês ficarem aqui, vocês vão realmente perceber por que isso, porque essas regras, essas técnicas vão acelerar o aprendizado de vocês. Bruno entrou aí, o Bruno Generoso. Porra, massa, hein? Bruno Generoso, personal. Grande abraço, Bruno. Beleza, pessoal, então é isso. A gente vai trabalhar agora, então, regras e princípios que vão acelerar o aprendizado de alemão, que vão realmente acelerar a sua independência no alemão. Primeiro ponto importante para a gente falar é o seguinte: ao estudar, sempre entre no modo aula. Ravilho, o que é entrar no modo aula? Bem simples. Quando você sentar para estudar, você precisa realmente voltar sua atenção para aquilo que você está estudando. Porque é através dessa intenção que você vai ter entendimento sobre aquele conteúdo, e através desse entendimento, dessa sua atenção, é que você vai colocar essa informação na cabeça e depois, através de revisão, você vai conseguir memorizar isso. Então, o primeiro passo para você realmente acelerar a tua independência no alemão é você, ao estudar, entrar no modo aula. Entrar no modo aula significa eliminar distrações. Eliminar distrações. Então, celular distante, sem barulho, um local de preferência silencioso, a mesa limpa, realmente para você não ficar tendo poluição visual. Isso tudo vai contribuir para que a sua mente esteja preparada para que você realmente estude alemão com qualidade. Então, primeira informação importante: entrar no modo aula, beleza? Segunda informação importante: gente, estudar envolve escrever e resumir. Então, se você, ao estudar qualquer conteúdo, você está só absorvendo conteúdo passivamente, o tempo todo ali, só recebendo conteúdo, recebendo conteúdo. É claro que você está aprendendo também, né? Porque você está recebendo conteúdo, se você estiver entendendo, novas informações estão entrando ali na sua cabeça. Só que, se você realmente escreve, faz alguns apontamentos e resume aquilo que você está ouvindo, isso realmente vai fazer com que você memorize melhor as informações. Outra coisa bem importante, olha só que isso é muito importante, muita gente negligencia isso. É importante que você escreva por que alemão é importante para você. Eu já fiz vários cursos ao longo da minha vida e alguns professores falaram isso comigo, né? Poxa, escreva por que isso aqui é importante para você. E normalmente eu não escrevia, porque eu pensava assim, eu já sei porque isso é importante para mim, não preciso escrever não. Mas quando você escreve por que alemão é importante para você, quando você estiver naquele dia baixa astral, naquele dia que você não está tão motivado ou motivada para estudar, leia o que você escreveu, por que alemão é importante para você. Isso vai te dar energia e vai te voltar para a rota. Ou seja, você vai pensar, cara, eu estou estudando alemão porque eu preciso mudar minha vida, porque eu preciso ser independente na Alemanha, não aguento mais depender de outras pessoas, ou porque eu quero ajudar minha família, quero ter um emprego melhor, eu quero mudar para a Alemanha, quem mora no Brasil, ou quem está aqui, quer mudar de vida, enfim, ou quer continuar na Alemanha, por exemplo, precisa melhorar o trabalho, enfim. Então você precisa escrever no papel, no caderno, enfim, porque alemão é importante para você. E toda vez que você estiver desmotivado ou desmotivada, você precisa voltar nesse papel e ler porque alemão é importante para você. Só mandar um abraço para quem entrou aí. Então, agora para ler os nomes aqui, né? Jacal Book, não sei falar esse nome. Nathan Alves entrou aí. Abraço para vocês, galera. Então é isso. Resumo da ópera, dicas importantes. Ao estudar, entre no modo aula. Estudar envolve escrever e resumir. E escreva porque alemão é importante para você. Isso vai fazer diferença no seu caminho até a independência. Agora a gente vai entrar nos princípios
do aprendizado de idiomas. Então, separei aqui vários princípios que ao longo dos anos eu realmente percebi, eu passei por isso, mas também percebi isso com os meus alunos. E esses princípios que eu vou tratar com vocês aqui, eles vão com certeza acelerar muito o desenvolvimento de vocês, esse caminho até a independência no alemão. Presta bastante atenção, porque aqui só vem dica de ouro, olha só. Foque na independência, não na fluência. Qual é a diferença entre fluência e independência? Fluência é aquilo que é vendido pra gente desde sempre. Toda vez que você procura um curso de alemão, ou que você procura aprender um novo idioma, pode ser inglês, por exemplo, francês, enfim, todo mundo aqui sabe que é muito comum as pessoas venderem fluência. Seja fluente em 6 meses, seja fluente em 1 ano, não sei o que lá da fluência, enfim. Isso é muito comum. Só que é o seguinte, gente. Fluência, imagine só você falar fluentemente em alemão. Isso pode demorar muitos anos. E falar fluentemente significa falar alemão de uma forma bem livre, sem travamento. Isso pode demorar muitos e muitos anos até você ser fluente. Só que antes da fluência tem a independência. Então, bem antes da fluência, você pode se tornar um falante independente do idioma. O que é se tornar um falante independente? É você resolver as coisas do seu dia a dia sem depender de alguém para ficar traduzindo para você, para ficar resolvendo para você, para responder o e-mail que você precisa mandar, para ir com você lá no setor de estrangeiro renovar seu visto. Entende? Então, assim, ser independente é mais rápido do que ser fluente. E, na verdade, o que você está buscando é ser independente. Você está buscando ser independente, porque você quer aprender um alemão funcional, um alemão que vai te ajudar a você se comunicar e resolver suas coisas. Se você focar... Desculpa que eu ainda estou tossindo pra caramba. Se você focar na independência, você vai estar trazendo um peso para os seus estudos. Porque enquanto você não for... se você focar na fluência, você vai trazer um peso para os seus estudos. Por quê? Porque se você não chegar nessa fluência, você vai ficar se achando burro, se achando burra, porque você ainda não é fluente e tudo mais. Então, alinhe suas expectativas, esqueça desse lance de fluência. Isso pode sim chegar em algum momento e você, obviamente... claro que é bom ser fluente em um idioma, mas antes de você se tornar fluente, é muito importante que você mire na independência. É muito importante que você mire na independência. Então quem entrou aí, ó? O Pedroca entrou aí, Laís, a Cássia também entrou, a Edneia, o Léo. Gente, um abraço pra vocês. Só pra colocar vocês aqui a par, eu tô trazendo informações para acelerar, informações que vão acelerar o aprendizado de vocês. Informações que vão fazer com que vocês sejam independentes bem mais rápido no idioma. Então a primeira informação é: foque na independência e não na fluência. Porque se você ficar focando, tenho que ser fluente, isso vai trazer um peso emocional desnecessário. Por quê? Ser fluente demora muito mais do que ser independente. Mas, Ravile, como é que é ser independente? Ser independente é você focar em aspectos práticos. Focar no alemão funcional. Gramática mínima necessária para que te dê um suporte para que você seja independente. Vocabulário completamente focado naquilo que você realmente vai utilizar. Nada de, sei lá, a árvore tem folhas, as folhas são verdes, sei lá, o armário está cheio. Ninguém anda falando isso no dia a dia, entendeu? Então você precisa focar naquilo que você vai utilizar. Guten Tag, guten Tag. Entrou mais gente aí, ó. Verônica entrou aí. A Sofia Arão, não sei como é seu nome, talvez seja Sofia, entrou aí também. Então, continuando, um outro princípio importante para acelerar o aprendizado de alemão. Quanto mais contato com o idioma, melhor. Porra, Vili, tu tá de brincadeira. Isso aí é óbvio, né? Quanto mais contato, melhor. Mas veja bem, é óbvio, mas as pessoas não fazem. É óbvio, mas as pessoas estudam o que tem que estudar e saem correndo para mexer no Instagram, Netflix ou sei lá o que. Então, assim, foque numa coisa. Quanto mais contato você tiver com o alemão, mesmo que seja muito desafiador nos primeiros meses, porque realmente é cansativo, né? Ler em alemão é cansativo no começo. Ouvir em alemão é cansativo no começo. Mas você precisa ter resiliência, né? Continuar ali insistindo nisso, porque depois de um tempo, o alemão vai ficar cada vez mais familiar para você. Entendeu? Então, quanto mais contato com o idioma, melhor. Foque nisso. Minha prima entrou aí, Lene. Lene, você não está aprendendo alemão, mas você está aí na live, né? Beleza.
Jennifer entrou aí. A Ana entrou aí também. Hast du immer noch Husten? Leider ja. Pass gut auf dich auf. Ja, das mache ich schon. Ich trinke viel Wasser. Ich habe gut geschlafen. Also, ich mache schon, was ich machen muss. Vamos lá. Outro princípio importante. Entenda os sons antes de falar alemão. O que é isso? Significa que você, no início, não fique tentando falar tudo o tempo todo sem entender um pouco da fonética alemã, como é que funcionam os sons, como é que funciona a pronúncia alemã. Porque a partir do momento que você reserva um tempo ali, principalmente no começo, para entender como é que funciona a fonética, você vai passar a entender melhor o alemão falado, enfim, e você vai, e sua pronúncia sendo boa, mesmo que você fale um alemão um pouco errado, se sua pronúncia for boa, provavelmente o alemão vai te entender, entende? Então, assim, focar em pronúncia é muito, muito bom, gente. Então, no começo, entenda os sons antes de querer falar a qualquer custo, tudo errado, com a pronúncia errada. Porque se você fala uma pronúncia errada, pode ser que você esteja falando uma outra palavra ou palavras que nem existem. E o alemão fica olhando para você sem entender, e aí você... Que nem a letra Z, né? A letra Z, eu postei muita coisa da letra Z no meu Instagram, dando dicas sobre como pronunciar a letra Z. Por quê? Porque Z em alemão não é como você pensa em português. Você vai falar, por exemplo, zurück, aí você fala zurück, aí fica zurück. Ou tem que falar zu, aí fala zu. Não vai rolar, entende? Isso realmente vai causar uma confusão na sua comunicação. Outro ponto, para acelerar o teu aprendizado de alemão, você precisa aprender a ler antes de escrever. Então, o estudo passivo, no começo, ele é realmente bem indispensável. Então, no começo, é toneladas de conteúdo em alemão. Leitura, ler em alemão, ouvir em alemão, para só, então, você tendo pelo menos uma basezinha, aí você vai começar a falar e começar a escrever. Ô, Raviri, quer dizer que está errado se eu tentar falar no dia 1 ou tentar escrever no dia 1? Não, não é que está errado, não é que está errado. Vai ser mais penoso para você, porque imagine só, imagine que seu cérebro não tem pouco conteúdo de alguma coisa. Como é que você vai produzir o conteúdo que você não tem ou tem muito, muito pouco? Entendeu? Então imagine só, você começou a aprender alemão hoje, aí você aprendeu algumas palavrinhas lá. Aquelas palavrinhas ou aquelas frasezinhas, elas não serão suficientes para você estabelecer comunicação. Então você precisa dar um pouquinho de tempo, sentir mais o idioma, ler mais, entender mais a fonética, a pronúncia, ir treinando a pronúncia das palavras. E aí então você vai formando as frases e aí você começa a realmente colocar o alemão para fora, entende? Então o estudo passivo, ele é anterior a essa forma ativa de estudar, enfim. Antes você recebe bastante alemão, através de leitura e através de áudios, filmes e etc. Para então você passar a falar e escrever, colocar em prática aquilo que você está recebendo. Dá para fazer isso ao mesmo tempo? Dá. Ou seja, estudei um conteúdo hoje, já vou tentar colocar em prática. Vai faltar vocabulário? Vai faltar, mas se você é uma pessoa que que você não cria trauma facilmente, eu recomendo. Se você for uma pessoa corajosa, do tipo assim, cara, eu não fico traumatizado não. Eu dou a cara a tapa, falo mesmo errado e tudo mais. Poxa, eu amo. Pô, maravilha, joga duro. Agora, se você for uma pessoa que provavelmente vai se traumatizar numa situação em que você não consiga se comunicar direito, eu recomendo você esperar um pouquinho, continuar se dedicando e ganhando um certo conforto ali, segurança com o idioma. Vamos lá. O Léo falou, comprei vários livros em alemão, mas não ajudou muito. Tem vocabulário que não se usa mais. Exatamente. Você pode comprar muita gramática, mas tem muita coisa que ninguém usa no dia a dia, entendeu? Muita coisa mesmo. Vou dar exemplos básicos aqui, ó. Olha só, bem básico. Imagine só que você quer falar assim, ó. Eu tenho, sei lá, uma mulher quer falar que tem uma saia, né? Eu tenho uma saia. Sei lá, alguma amiga tá pedindo uma saia emprestada e essa amiga que tem a saia fala, eu tenho uma saia. Então, olha só. Se você for ler numa gramática, eu tenho uma saia, vai estar escrito assim. Ich habe einen Rock. Então vai estar escrito assim, ó. Vai estar escrito no livro assim, ó. Ich habe einen Rock. Vai estar assim. Agora, sabe como é que os alemães falam no dia a dia? Ich habe einen Rock. Aí você fala, o que é isso? Eu vou explicar. Espera aí que eu estou digitando aqui, só para vocês conseguirem ler. Pronto. Vocês estão lendo aí com certeza, né? Foi postado, então, a frase de cima. Ich habe einen Rock.
é o que você vai ler na gramática, enfim, ou o professor lá da escola tradicional vai passar para você. Aí no dia a dia os alemães vão falar Ich hab nen Rock. Ich hab nen Rock. Por quê? Porque na comunicação eles vão cortando ali finalzinho das palavras e tudo mais. É a mesma coisa que a gente faz em português. A mesma coisa que os mineiros fazem em português, né? Que é comer bastante ali as palavras e tudo mais e colocar muita coisa também no diminutivo. Então, gente, é muito importante a gente ter um estudo voltado para a sua independência. A Jenny está perguntando, você tem algum método de estudo para ensinar? Exatamente, eu tenho esse método, que é um método focado na independência no alemão e não na fluência. Essa é a grande sacada. Gente, essa é a grande sacada. Parece uma coisa boba, mas isso muda vidas e acelera demais seu aprendizado. Se você focar na fluência pode demorar muitos anos. E se você focar na independência, você é independente no alemão. Já ali por volta de 7, 8 meses, você consegue ter um nível que te torna independente. É você conseguir resolver suas coisas, se virar e trabalhar um vocabulário específico para as coisas do dia a dia. Então, os textos com áudio que eu trabalho só são textos voltados para o dia a dia. É texto envolvendo supermercado, é farmácia, é médico, é emergência, é você agendar uma consulta médica, é você agendar algo no setor estrangeiro, é renovar o visto, é matricular os filhos na escola, é se matricular na universidade, na escola, entendeu? Então, isso tem que ser estudado muito mesmo, com muito mais frequência. Continuando, seja curioso. Então, se você quiser acelerar a sua independência no alemão, seja curioso e não brigue com o idioma. Vou explicar. Olha só. O que é seja curioso? Seja curioso é você não ser aquela pessoa apática, aquela pessoa que está estudando e, nossa, eu não aguento mais estudar, nossa, alemão é um saco. Isso aí realmente vai atrapalhar muito teus estudos, muito mesmo. Vai atrapalhar a memorização, você está se distanciando cada vez mais da sua independência se você é uma pessoa que está estudando com peso, entendeu? Agora, se você tenta mudar a sua forma de enxergar esse contato com o idioma alemão, e se você for uma pessoa curiosa, o que é pessoa curiosa? Vai além. Tá tendo aula de alemão? Vai além, pesquisa aquilo que você gosta. Pesquisa como é que fala aquela frase que você precisa falar em alemão no seu dia a dia. Né? Vá no dicionário, vá olhar algumas palavras que você costuma utilizar, vá usar algumas construções. Tá com dúvida? Pergunta ao professor, pergunta na internet, se vira nos 30. Uma pessoa curiosa é uma pessoa que corre atrás, que tem interesse em entender o porquê das coisas. Tá entendendo? Então é isso. Outra informação, não brigue com o idioma. Se você quiser acelerar a sua independência no alemão, o conselho que eu te dou é não brigue com o idioma. O que é brigar com o idioma? É a coisa mais comum que acontece. Inclusive você que tá me ouvindo aqui agora, pode ser que isso aconteça com você. Brigar com o idioma é você, nossa, que ódio de alemão, que ódio desse idioma. Então, quem sente isso, escreve nos comentários aqui. Eu tenho certeza que alguém aí sente isso. Nossa, odeio o alemão, eu tenho que estudar porque é o jeito, porque eu tenho que passar na prova, ou porque eu moro na Alemanha, ou porque eu quero mudar de vida, mas eu tenho certeza que tem gente que anda brigando com o idioma. Mas vou te falar, se você anda brigando com o idioma, você está desacelerando o seu aprendizado, você está colocando o seu aprendizado lá pra frente. Então, não, olha, ó, a Verônica falou, eu todos os dias. Então, isso aí, Verônica, foi mal, mas não faça isso, porque você está simplesmente... você poderia acelerar muito mais o seu aprendizado se você respeitar o idioma alemão como ele é. Nada de ficar brigando. Nossa, Nebensatz, coloca as palavras lá, os verbos lá no final, odeio isso, que não sei o que, em português não é assim. Poxa, mas em português, um estrangeiro quando vai aprender português, ele pensa a mesma coisa. Ele fala, poxa, tem um monte de coisa aqui em português que é estranho e tudo mais, entendeu? O Léo tá perguntando se aqui tem muito dialeto. Tem, muito. Tem regiões da Alemanha que até os próprios alemães não conseguem entender se eles, por exemplo, pessoas que moram na minha região, eles não conseguem entender vários dialetos que são falados no sul da Alemanha, por exemplo, entendeu? Mas, Léo, pode ficar tranquilo que as pessoas, no geral, principalmente quando elas veem que você é estrangeiro, elas vão falar o alemão padrão, que é o Hochdeutsch, né? Vão te falar o alemão padrão. A Nath falou que ela tenta encarar o idioma assim como ele é e pronto, né? Porque precisa aprender. Exatamente. Assim, se você quiser acelerar a sua independência no alemão, respeite o idioma como ele é. Aceite. É o velho aceita que dói menos? Essa frase é linda para aprendizado de idiomas. Aceita que dói menos. Por que dói menos? Porque você vai simplesmente acelerar seu aprendizado, você não vai ficar prolongando. Você aceita que dói menos, também você vai ficar emocionalmente
mais leve. Porque se você não aceita, você está trazendo um peso para os seus estudos, né? Então, não brigue com o idioma alemão. Se você brigar, você está colocando seu aprendizado lá para frente. Outra informação importante, gente, outro princípio. Olha só. Erro é oportunidade. Se você quiser acelerar tua independência no alemão, foca nisso aqui, ó. Erro é oportunidade. Por quê? Quando a gente erra, a gente causa um pequeno trauma, porque ninguém gosta de errar. De uma forma geral, o ser humano não gosta de errar, não gosta de dar a cara a tapa, principalmente quando a gente é adulto, né? Porque quando a gente é criança, criança erra e não tá nem aí, é por isso que criança aprende rápido. Já o adulto fica com receio, fica com medo de crítica, um monte de coisa, né? Então, já que a gente tem medo de errar, quando a gente erra, aquele erro gera tipo um pequeno trauma. A gente não quer errar de novo, entendeu? Então, o erro é uma oportunidade para você memorizar aquela informação. Então, se eu fosse você, eu não teria medo de errar. Eu simplesmente daria a cara a tapa e me colocaria em situações onde eu tenho que escrever e falar alemão e me jogar. Como eu disse, logo no comecinho, se você está bem no começo, é bem normal que você realmente tenha um estudo mais passivo, né? Você vai ouvir e ler bastante em alemão. Só que isso não impede de você executar aquilo que você está aprendendo, você escrever aquilo que você está aprendendo, tentar falar aquelas frases que você está aprendendo, né? Eu inclusive recomendo. Então, para as pessoas que querem dar cara a tapa, querem acelerar o aprendizado, entendam que erro é oportunidade, uma oportunidade de você crescer nesse aprendizado, de você acelerar a sua independência no alemão. E vou te falar outra coisa. Você vai errar 1 trilhão de vezes, porque em idioma, gente, a gente erra o tempo inteiro. Em português, eu com certeza cometi vários erros em português nesses, 22 minutos que a gente está aqui. Eu cometi vários erros em português. E você comete vários erros em português, e você tem amigos que cometem vários erros em português. Mas a gente consegue se comunicar. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Da mesma forma, por que essa paranoia de querer falar alemão perfeito? Não tem essa paranoia. Então você tem que pegar o alemão e simplesmente colocar o alemão para fora. Claro, o alemão tá todo avacalhado. Se tiver todo avacalhado é porque você também não está se dedicando, né? Então se dedique ali razoavelmente para que você também fale um alemão razoável. Agora, errei der de das. Eu não sei se é das Auto, de Auto ou da der Auto. Cara, não ligue para isso não. Desde que você consiga formular a frase e você vai corrigindo isso ao longo do tempo. Beleza? Então, vou ler algumas coisas aqui. A Nath falou que ficou melhor quando ela parou de comparar com português. Perfeito. Isso é lindo. Se você ficar comparando alemão com português, isso vai te travar muito. Claro que é normal a gente fazer algumas comparações, falar, o alemão, o raciocínio deles é esse aqui, em português o nosso raciocínio é mais assim. Isso não tem problema fazer não, eu acabo fazendo isso também nas aulas para que a pessoa, então em alemão é assim, é? Isso ajuda também no entendimento. Mas você não pode ficar preso, entendeu? Preso ao português, ficar pensando em português para então formular em alemão. Você querer que o alemão seja parecido com o português, a ordem das palavras na frase, ou as palavras que você vai utilizar. Não, o idioma é diferente, né? A Mari entrou aí. Parabéns, Avili, você explica tudo muito bem. Obrigado, Verônica. Muito obrigado, fico feliz. Nath falou exatamente, quando eu erro uma palavra e a professora me corrige, eu decoro ela com maior facilidade. Exatamente, porque o erro gera esse pequeno trauma e ajuda na memorização, inclusive. Então, não tenham medo de errar, bota pra fora, coragem. Quanto mais vocês perderem o medo de errar, mais rápido vocês vão chegar na independência. Léo falou o seguinte, eu foco bastante na pronúncia, porque com a pronúncia boa, quando a gente for falar, vai ser igual o mestre Yoda. Mestre Yoda ao contrário, mais compreendido. Exatamente, se você tem a pronúncia boa, eles vão entender ali o que você está querendo dizer, mesmo que às vezes as palavras estão numa ordem diferente. Agora, se tiver com a pronúncia errada, não vão nem entender o que você está querendo dizer. Lene falou, amo suas lives, top, já dá vontade de aprender. Boa, já está na hora de começar a aprender alemão. Continuando. Module o ambiente. Eu sigo muito um neurocientista na internet porque eu gosto dessa coisa de psicologia, neurociência, comportamento. Eu amo essa coisa toda, né? De alta performance, como é que você consegue aprender mais rápido, como é que você consegue ter mais energia para trabalhar e produzir. Eu amo esse tipo de coisa. Então é o seguinte, tem alguns neurocientistas na internet, eles falam muito disso aqui, ó. Module o ambiente. Quer ter sucesso? Modular o ambiente significa o seguinte, cara, se você está estudando alemão, se é sua prioridade ser independente no alemão, você vai
simplesmente andar com pessoas que estão no mesmo barco que você. Esquece de você. Você está num período de vida que o alemão é importante para você e você está andando com uma galera que não está nem aí para estudar, que todo final de semana sai para beber, para zoar e você entra nessa. Não. Foca numa galera que está no mesmo barco que você. Procure gente assim. E vocês vão se identificar e isso vai te dar mais energia para correr atrás. Principalmente se você encontrar uma pessoa que é motivada. Você não quer ficar para trás. Então, aí você vai dar um jeito de estudar e etc. Module o ambiente também em relação ao que você vê, ao que você ouve, em relação a tudo. Você pode modular o ambiente. Ravile, mas como é que eu vou modular o ambiente? Eu moro no Brasil. Como é que eu vou ouvir alemão se vocês aí é mais fácil e tudo mais? Não, no Brasil também você consegue modular o ambiente. Você consegue, enquanto você está cozinhando, você pode ouvir um podcast em alemão. Enquanto você está indo para o trabalho, a mesma coisa. Está indo para a faculdade, a mesma coisa. Você consegue ver seriados em alemão. Você consegue ver documentário em alemão, consegue ver filme em alemão. Nossa, mas é muito difícil. Se vira nos 30, vai dando pause. Dá pause, anota, pega para estudar, reveja várias vezes. Eu sei que isso tudo é muito... Principalmente se você não tiver motivação, isso vai ser muito difícil. Mas isso tudo faz parte. Eu fiz isso. Doía, mas eu fazia. Tem que fazer. Você não tem um objetivo, então você tem que pagar o preço. Então modular o ambiente vai acelerar o teu aprendizado, a tua independência no idioma alemão. Outra informação importante, gente, ó. Aprender alemão não é uma corrida de 100 metros. O que é que significa dizer que aprender alemão não é uma corrida de 100 metros? Significa dizer que você não vai aprender alemão muito rápido. E o que acontece? Até vende essas promessas de fluência em 6 meses, fluência em 1 ano, isso vende muito. Pode ser que você já tenha comprado isso, algum curso nesse sentido. Eu não estou aqui para denegrir nenhum professor, nem nada disso, não. Só que é o seguinte, eu sou envolvido com idiomas já tem muitos e muitos anos. Eu aprendi inglês quase sozinho. Alemão também foi a mesma coisa, embora eu tenha feito curso de alemão também, mas boa parte foi sozinho, com pessoas, com ex-namorada, enfim, dando a cara a tapa. E eu vou falar para você, ser fluente em um idioma, você falar livremente, sem travamento, não é possível você fazer isso em 6 meses, não. Não é possível você fazer isso em 6 meses. Pelo menos em alemão não é. Então, esqueça dessa promessa e pense o seguinte, cara, não é possível ser fluente em 6 meses. Mas é possível ser pelo menos independente num tempo um pouco maior. Isso é, porque a independência está antes da fluência. A independência é você simplesmente se virar no seu dia a dia, mesmo cometendo erros ali gramaticais e tudo mais, mas você consegue se comunicar e resolver aquela demanda, aquele problema que você tem. Entende? Então, foque em ser independente, estude uma gramática funcional para que você seja independente, leia e ouça coisas voltadas para a sua independência. Ravile, o que é focar na minha independência? Aspectos práticos do dia a dia. Se você não mora na Alemanha, imagine só o que é que você precisa fazer estando na Alemanha. Se você já mora na Alemanha, você sabe muito bem o que é que você precisa falar no seu dia a dia. Você sabe muito bem. Você sabe muito bem que quando eu posto uma frase falando assim, sei lá, você poderia me ajudar? Ou então o atendente chega para você na loja e fala assim, você tá se virando? Né? Kommen Sie zurecht? Kommen Sie zurecht? Você tá se virando? Poxa, se você não sabe isso em alemão, você vai ficar boiando na hora. Você vai ficar, nossa, o que é que a atendente me falou ali? Não tenho nem ideia. Mas se você sabe essa pergunta, né, conhece o sentido dela, kommen Sie zurecht, você vai conseguir responder para a pessoa, né? Ja, danke, sim, obrigado, ou seja, eu estou me virando aqui. Ou então, nein, ich brauche Hilfe. Ou então, não, eu preciso de ajuda. Entendeu? Então, assim, é muito importante que você tenha essa consciência de que é muito importante que você foque na independência e não na fluência. Essa consciência é muito importante que você tenha. E se você tiver alguma pergunta nesse aspecto, pode escrever aí que eu vou te responder. Se você tiver alguma dúvida, se isso não está claro. Deixa eu ver algumas pessoas que entraram aqui. O Matos entrou aí, grande abraço. Yasmin. Desculpa, gente, tô tossindo pra caramba aqui. A Ana entrou. O coach Gerson também entrou. Grande abraço, Gerson. Tamo junto. Andora entrou. A Vaneide também entrou. Gente, vamos continuando. Então a última coisa que eu falei foi que aprender alemão não é uma corrida de 100 metros, né? Então você realmente precisa se dedicar durante um tempo maior, mas vale a pena. E se você se dedicar de uma forma eficiente, que é focar na independência e não na fluência, você realmente, muito antes do que você imagina, você vai conseguir se virar nos 30 em alemão.
Depois temos aqui Yasmin, mandou um oi. Oi, Yasmin, beleza? Nayara entrou aí, a Dani também. Então vamos que vamos. Próxima forma de você acelerar teu aprendizado de alemão. Cleide também entrou aí, deixa eu beber um pouco de água. Próxima forma de você acelerar a tua independência no alemão. Olha só. Simplifique o português na tua cabeça para só então você falar a frase em alemão. Eu vou explicar porque pode estar confuso. Quando você fala alemão, principalmente no começo, é normal que você pense primeiro em português para depois falar em alemão. Concorda? Só que imagine só. Em português você é fluente. Em português você é fluente. Quando você pensa em português, a frase que vem na sua cabeça pode ser que seja uma frase muito complexa. Pode ser que seja uma frase nível C1. C1 é um nível avançado, né, de idiomas e tudo mais, no aprendizado de idiomas. Então pode ser que você pense uma frase em português muito complexa. Aí você vai querer formular a mesma frase em alemão. Não vai dar certo se você for iniciante de alemão. O que é que você tem que fazer? Qual é a técnica? Gente, isso é uma técnica para acelerar o seu aprendizado, tá? É uma técnica. Quando você pensar em português, você vai pensar em português nível criança. É só um português simples. Você vai reformular aquela frase em português na sua cabeça para depois falar em alemão aquilo que você precisa falar. Faz sentido para vocês isso? Me responde aí se isso faz sentido para vocês. Só para eu entender se vocês estão acompanhando minha linha de raciocínio. Porque se vocês não estão acompanhando essa linha de raciocínio, a gente está perdendo aqui uma grande oportunidade. Eu faço questão de repetir. Vocês entenderam o que eu falei? Que é importante? Fala que sim, só para eu saber que vocês entenderam. É muito importante que você pense um português mais básico na sua cabeça para você conseguir formular em alemão de uma forma também básica. Porque se você pensar em português livremente, você é fluente em português. E você pode ser que você pense em um português uma frase complexa, uma frase que em alemão é bem complexa. Que bom que vocês estão entendendo, perfeito, ótimo. Maravilha, porque isso é muito importante. Eu percebi isso ao longo do meu aprendizado, eu falo isso para os meus alunos e isso ajuda muito, gente. É você, calma, peraí, paciência aqui agora, deixa eu pensar um português bem simples, para só então eu formular a frase em alemão. E o objetivo que vocês têm que ter em mente é o seguinte, não é falar frase alemã complexa, isso vem com o tempo. É você resolver aquele seu problema, simplifica bastante. E existem várias formas de você... Existem várias formas de você falar a mesma coisa. Por que você vai escolher a forma mais complexa? Escolha a forma mais básica, não é? Continuando. Um outro princípio que vai acelerar a tua independência no alemão. O resultado vem da execução. Coloque em prática o que você aprende. O que é o resultado vem da execução? Simples. Se você coloca a mão na massa, você sabe, você aprende mais rápido. Então, o cérebro, a gente consegue memorizar aquilo que a gente utiliza. Né? Se a gente passa a utilizar aquilo que a gente está aprendendo, principalmente se for um estudo voltado para a sua independência, com foco naquilo que você realmente vai utilizar, e aí você passa a utilizar aquelas frases, aqueles conceitos, aqueles ensinamentos, e aí o resultado vai vir porque você está executando. Olha só que comparação interessante. Imagine só que você quer aprender a tocar piano. Aí você pensa o seguinte, cara, eu vou aprender a tocar piano, eu vou ficar 6 meses estudando a teoria da música, do piano, os intervalos e etc, as notas musicais, os acordes, e depois de 6 meses eu vou colocar a mão na massa, depois de já ter uma base de teoria muito foda, porque isso vai com certeza acelerar meu aprendizado. Aí o teu coleguinha, ele pensou o contrário. Ele pensou o seguinte, cara, eu vou estudar a teoria também, mas eu já vou aplicando a teoria aqui desde o primeiro dia. Com 6 meses, quem é que vai estar tocando piano? Pelo menos algumas músicas. O seu coleguinha. Você que ficou na teoria o tempo todo, com medo de praticar, ou achando que se você estiver no nível tal da teoria do piano, você já saberia tocar, você vai ver que você não sabe tocar porque você não exercitou a técnica. Então essa coordenação motora e tudo, você não exercitou. A mesma coisa em relação ao idioma. Se você não pratica o idioma, não fala em voz alta, com os meus alunos eu falo, bora, em voz alta, lê em voz alta, treinar em voz alta. Por quê? Porque quando você fala alemão, a gente trabalha músculos da face de uma forma diferente. A gente trabalha a língua, em muitos aspectos, de uma forma diferente. Olha só algumas fonéticas que a gente não tem em português. Eu só preciso suar o nariz aqui, porque tá foda. Pera aí. Olha só, gente.
Pensa comigo. Imagine só alguns sons que a gente não tem em português. Ó, I, I. Isso aqui é aquele U com trema, né? U umlaut. Não tem isso em português. I. Então você vai falar a palavra, sei lá, exercício em alemão, ou tarefa. Übung. Então já começa já com essa letra. Então já tem que fazer o bicão aí e fazer I, né? I. Esse som não tem em português. Então você precisa treinar isso. Não é ver alguém fazendo. Você tem que treinar. Tem que botar a mão na massa. Outra coisa que a gente não tem em português. Isso aqui, ó. Ich. A palavra eu em alemão você fala ich. E depois um chiadinho assim que os dentes ficam um pouco abertos. Ich. A gente não tem esse chiadinho em português, sabe? Você precisa treinar isso, né? Outra coisa que a gente não tem em português, o umlaut, né? A letra O com umlaut, com o trema, né? Várias palavras alemãs têm essa letra e você precisa treinar isso. E não só as letras isoladas, você precisa treinar mesmo as palavras em alemão. Às vezes você vai falar uma palavra alemã que pode ser desafiadora para você. Você vê a palavra, sei lá, você pode falar a palavra, sei lá, tímido, né? Schüchtern. Então, schüchtern é tímido em alemão. Então não é uma palavra muito fácil de falar. Ou você vai falar até a palavra com R antes de vogal. R antes de vogal. Que se você, em boa parte da Alemanha, esse R, você vai vibrar o sininho. O sininho que tem dentro da boca. Então você vai falar, por exemplo, Frau. Poxa, eu sou brasileiro, eu cresci no Brasil. Então quando eu vim para a Alemanha eu não sabia falar Frau. Eu falava Frau. Né, vibrando na ponta da língua. Frau. Como é que eu treinei isso? Treinando pra caramba. Eu pegava água aqui, ó, botava na boca. Deixa eu engolir a água, né? Peraí. Você vai fazer o gargarejo, mas o gargarejo é só para conscientização do que é que você vibra. Quando você faz o gargarejo, o que é que vibra dentro da sua boca? O sininho. Fica assim, ó. Esse sininho que tem dentro da boca. Só que você precisa fazer um gargarejo meio que sem água e com a cabeça normal. Tipo assim, ó. Quando você conseguir fazer isso assim, como eu tô fazendo, isso basta você treinar todo dia um pouquinho, todo dia, velho, 20 segundos, 10 segundos, todo dia. Você pode ter certeza que você vai conseguir realmente falar Frau schrecklich, fazer esse né, que as pessoas acham até que o alemão é um idioma meio duro por causa disso. Peraí. Ah, tem alguns convites que aparecem aqui, ó. As pessoas querendo entrar e tudo mais. Deixa eu ver se eu já vi uma mensagem assim antes. Mas enfim, vamos continuando aqui, gente. Pera aí, vamos continuar. Olha só. Outra forma de você acelerar teu aprendizado. Curta o caminho. Parece óbvio de novo, né? Mas por que você não curte o caminho, então? Sabe o que é curtir o caminho? Esqueça o que você vai estudar amanhã. Pense na gotinha de hoje. Curta o processo, curta o caminho. Mas como é que eu vou curtir o caminho se eu odeio alemão? Cara, se você odeia, vai fazer seu aprendizado, vai ficar muito penoso para você, entende? Se você odeia, tenta de alguma forma mudar isso. Talvez você odeia também, será que não seria a forma de ensino? Que tá chata pra caramba? Talvez seja. Talvez não seja porque você tem que estudar para uma prova, e estudar para a prova é um saco, eu sei disso, porque eu fiz várias provas em alemão também, eu odiava. Então assim, é normal. Se você está passando por isso, é normal. Agora, existe uma forma de você estudar alemão, um alemão funcional, para que você realmente, um alemão que você vai utilizar no seu dia a dia, e não tem como você odiar esse tipo de estudo, porque pode ser um estudo leve, tranquilo, bem dividido em partes, para que não seja aquela aula de 40 minutos, seja uma aulinha de 10 minutos, porque aquele conteúdo, o professor pegou o conteúdo e picotou ele e colocou 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, 10 minutos depois e tal. Claro, com alguns conteúdos não tem como fazer isso, porque é melhor que você conclua ali o raciocínio daquele tema e tudo mais. Mas é possível fazer isso com a maior parte dos conteúdos, beleza? Então, tente curtir o caminho, curtir o processo e não ficar o tempo todo tentando antecipar, se preocupando quando é que você vai ser fluente, porque eu errei muito nesse aspecto. Todos os dias eu ficava, nossa, mas quando é que eu vou ser fluente? Eu estou estudando 12 horas por dia, eu já estou na universidade, e quando é que eu vou isso, quando é que eu vou aquilo? Cara, isso vai só te trazer dor, angústia, frustração, ansiedade. Tente curtir o caminho, tente assim,
Hoje eu sei um pouquinho mais do que ontem. Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Então, todos os dias, ao você se dedicar em alemão, pense assim, cara, hoje eu estou um pouquinho melhor do que ontem? Tô. Hoje eu aprendi tantas frases, eu aprendi tal aspecto gramatical, hoje eu ouvi tal áudio e consegui entender, ou estou estudando tal áudio e hoje eu estou entendendo melhor do que eu entendi ele ontem. Se a resposta for sim, você está no caminho certo e continue. Agora, se a resposta for não, provavelmente é porque você sequer estudou hoje, entendeu? Então, aproveite e já estuda, porque ainda dá tempo. São 4h41 na Alemanha, no Brasil está mais cedo ainda. Então, hoje você vai sentar e vai estudar alemão e você vai perceber que se você está um pouquinho melhor do que ontem, você está no caminho certo. E amanhã você precisa fazer, ter o mesmo nível de consciência. Estou estudando aqui, estou um pouquinho melhor do que ontem. Se a resposta for sim, simplesmente continue. Beleza? Continuando. Um outro princípio para você acelerar a tua independência no alemão. Aprenda frases, não palavras soltas. O que é aprenda frases e não palavras soltas? Quando você se comunica, em português mesmo, tá? Quando você se comunica em português, você encosta em alguém e fala braço e sai correndo? Você não faz isso, né? Você não chega em alguém e fala braço e sai correndo. Quando você vai se comunicar, você formula frases. Você formula frases. E quando você aprende através de frases, de quebra você aprende outras palavras e ainda aprende com quais palavras uma palavra se combina. Você entendeu meu ponto de vista? Olha só. Quando você tenta ficar aprendendo lista de palavras, isso é muito ineficiente. Muito ineficiente, muito ineficiente. Por quê? Você tem aquela palavra isolada, só que quando é que você vai usar aquela palavra isolada? Ou raramente ou provavelmente nunca, né? Bem raramente. Só que se você aprende a palavra num contexto, numa frase, você de quebra está aprendendo outras palavras e ainda está aprendendo quais palavras que vão combinar com essa principal que você está em mente, que você quer aprender. Então, sempre aprenda frases e não palavras soltas. Esquece esse negócio de lista de verbo irregular. Se você tiver um professor que fica te mandando decorar a lista de verbo irregular, esquece. Não decora, não decora. Tô brincando, se você tiver uma prova para fazer, não vai colocar a culpa em mim. Mas o que eu tô querendo dizer, gente, é que isso é muito ineficiente. Ficar decorando lista de palavra é muito ineficiente. Porque ninguém se comunica através de palavras isoladas. Vai dificultar bastante o teu processo de memorização, porque é uma coisa muito seca. Você ficar decorando uma lista ali de 50 verbos irregulares. Sei lá, itens da cozinha, palavras de, sei lá, móveis, peça de roupa. Sei lá, decora na frase. Decora na frase. Vamos lá. Cada frase, um mundo. Então, uma outra forma de você acelerar tua independência no alemão é entender que cada frase é um mundo. Por que eu falo dessa forma? Porque às vezes eu estou dando aula, o aluno fala assim, como é que eu falo em alemão? Sei lá, eu liguei pro meu irmão. Aí eu falo, em alemão você vai falar assim. Aí a pessoa vai e muda alguma coisinha no português, aí a frase alemã já é outra. Então é o seguinte, cada frase é um mundo. Então quando você estiver aprendendo, estudando alemão, você sempre pensa o seguinte, cara, já que eu vou pensar em português para poder formular algo em alemão, a cada frase nova que eu formular em português vai ser uma nova frase em alemão. Entende? Então tem essa consciência de que quando você pensa em português, você pensa de uma forma muito livre, né? Mas quando você formula em alemão, principalmente quando você está no início, você ainda não tem um vocabulário suficiente. Então simplifique o português na sua cabeça e sempre entenda que cada frase é um mundo, cada frase tem sua unidade. Então, você pensou em português, é aquilo que você quer falar em português, tá bom, simplifica aquele português e fale em alemão. Porque se você mudar alguma coisa, colocar no passado, presente e futuro, a frase alemã já vai mudar. Você já tem que colocar em outro tempo verbal, entende? Tiago entrou aí, um grande amigo meu das antigas, amigão. Não sei se já saiu, né? Mas tá aqui que entrou. Flávio entrou, a Bárbara também, Isaías. Grande abraço, galera, para vocês. Léo tá falando. Se der uma lista de verbos, forme algumas frases com pelo menos umas 4 ou 5 e esquece as outras por hora. Exato, se te der uma lista de verbo, tente escrever frases com aqueles verbos, se vire nos 30 e aí peça pro professor corrigir. Ou então você também pode chegar pro professor e falar assim, ô professor, eu tô vendo que é muito ineficiente ficar decorando essas listas aqui. Você poderia me dar uma lista e nessa lista, pelo menos, exemplos com cada um desses verbos? Né? Maravilha, meu irmão. Valeu. Você não tá aprendendo alemão não, mas tá aqui para matar a saudade, né? Léo Lopes entrou aí também. Grande abraço, Léo.
Gente, vamos continuar. Outro princípio, outra informação que faz acelerar teu aprendizado, a tua independência no alemão. Olha só. Acelera teu aprendizado se você não se preocupa com perfeição. Por quê? Querer falar perfeitamente trava. Então, se você é uma pessoa perfeccionista, é porque, com certeza, existe uma insegurança aí em relação à crítica, e isso vai fazer você demorar a ser independente no alemão, porque você precisa dar a cara a tapa. E você querer falar tudo perfeitamente, escrever tudo perfeitamente. Ô, Ravile, mas é claro que eu quero, porque eu estudo gramática já tem 5 anos e eu mando muito bem, eu sou nível B2 na gramática, o C1. Poxa, tudo bem que você seja esse nível na gramática. É claro que eu não estou falando para você falar tudo errado se você sabe como é que fala certo. O que eu estou querendo dizer é, ao se comunicar, deixe que flua o alemão que está vindo. E claro, você pode dividir um pouco dessa atenção para pensar no que é que está certo e está errado, não tem problema. Se você reservar ali, sei lá, 30% da minha atenção quando eu estiver falando, será em estar aqui falando de uma velocidade razoável para que eu consiga também pensar no que eu tenho para falar e falar de uma maneira, falar o mais correto que eu puder. Não tem problema fazer isso, tá tranquilo, eu também faço esse tipo de coisa. Agora você concentrar 90% da sua atenção para querer falar tudo perfeito porque você domina a gramática, e aí em detrimento da sua comunicação, em detrimento você fica travando o tempo inteiro para falar, poxa, aí é um vacilo, né? Mesmo que você tenha essa gramática avançada do alemão, é um vacilo se você vai se comunicar e ficar travando o tempo todo pensando no que está correto ou no que está errado. Eu estou falando isso porque esse vacilo também já cometi várias e várias vezes. Estudei pra caramba, poxa, mas eu já sei, isso aqui eu já sei. E aí aí quando eu deixava meu alemão livre, eu percebia eu cometendo erro. Eu falava e eu percebia os erros, e a cada vez que eu errava, eu me chicoteava mentalmente. E aquilo me gastava muita minha energia, eu ficava muito agoniado e frustrado. Como é que eu tô falando errado se eu sei a regra, não é possível e tudo mais? Cara, claro, porque a comunicação é dinâmica. Ela envolve também um pouco de improviso. Comunicação envolve improviso. Até agora, para pensar na palavra improviso, você percebeu que eu tive que pensar? Em comunicação envolve, faltou a palavra, aí veio improviso. Comunicação é isso, é você improvisar também, entendeu? Então olha só, querer falar perfeitamente trava. Então esquece dessa coisa de querer falar tudo perfeitamente. Outra informação. Outro princípio, principalmente relacionado ao idioma alemão. Isso vai acelerar tua independência no alemão. Olha só. Sempre leia uma frase alemã até o final. Sempre leia uma frase alemã até o final. Ravile, mas por que isso? Por que eu tenho que ler uma frase alemã até o final? Quem já tem um certo nível de alemão sabe que alemão adora colocar palavras lá no final da frase. Ou colocar um prefixo de um verbo, ou coloca um outro verbo no infinitivo no final da frase, ou coloca um adjetivo lá no final, quando você usa sein com adjetivo, o adjetivo é lá pro final, via de regra, mas principalmente com verbo separável. Você vai ter uma frase alemã lá, grandona, aí lá no final tem ab, AB. Aquele AB que tá lá faz parte do verbo, né? Ou sei lá, eu vou falar uma frase aqui, ó. Ich rufe dich später an. Ich rufe dich später an. Eu te ligo mais tarde. Sabe esse an que eu falei no final? Ich rufe... Deixa eu digitar essa frase aqui, só para vocês acompanharem melhor. Ich rufe dich später an. Pronto. Exatamente. O Fernando falou aí, ó. Exatamente. Separáveis. Ó. Sabe qual é o verbo que está aí? O verbo no infinitivo, ou seja, o verbo, quando você não usou ele ainda, ele está ali sem conjugar, é o verbo anrufen. Ligar. Anrufen. Beleza. Esse verbo é separável. Significa que esse anzinho aí, no começo do verbo, esse prefixo ele se separa em algumas frases, principalmente quando você usa só aquele verbo separável na frase. Então, olha só. Ich rufe dich später an. Tá vendo que o an foi lá pro final? Exatamente, Marciano respondeu aí também. Anrufen é o verbo no infinitivo, né? Ligar. Mas a frase, ó, o an tá lá no final. Por quê? Porque é um verbo separável. Em alemão, gente, o princípio é o seguinte: sempre leia uma frase alemã até o final. Porque se você não ler até o final, você já vai começar achando que o verbo que está na segunda posição ali é uma coisa, mas quando vai ver é outra. Porque você precisa, para entender, você precisa do an que está lá no final. Ó, um outro exemplo. Pensei no exemplo aqui. Peraí. Ó, ich habe einen Hut.
Vou colocar duas frases, tá? Ich habe einen Hut. Ich habe einen Hut é eu tenho um chapéu. Eu tenho um chapéu. Daqui a pouco eu vou dar aula, mas a gente ainda tem 9 minutos. Vamos lá. Agora, olha só que interessante. Ich habe einen Hut an. Olha que interessante. Quem pode me falar, por favor, qual é a diferença das duas frases? Qual o sentido das duas? Pode chutar, não tem problema chutar não, sem medo, sem medo. Qual a diferença das duas frases? Qual o significado da primeira, sem um ano no final, e dessa segunda com um ano no final? Nath falou que os verbos separados estão deixando ela maluca na hora de falar a frase. Para escrever até vai, mas na hora de falar, na hora de falar tem que acostumar, porque às vezes você esquece de colocar o prefixo no final, ou então às vezes a gente que é brasileiro acha que não, não vou colocar não precisa não. Precisa sim, porque senão você não vai se comunicar corretamente. Pronto, o Fernando falou aí, ó, eu estou usando um chapéu, exatamente, a última frase, ich habe einen Hut an, com o an no final, é estou usando um chapéu. Já a frase de cima, que é ich habe einen Hut, sem o an no final, é eu tenho um chapéu. Então se a pessoa fala eu tenho um chapéu, pode ser que o chapéu esteja em casa. Então eu tenho um chapéu, beleza, eu tenho um chapéu, tá em casa. Já a frase, a segunda frase, que é ich habe einen Hut an, a pessoa está falando o seguinte, eu estou usando um chapéu. Então você combinou com a pessoa, ela já está na festa, ela fala, ó gente, para você me encontrar eu estou usando um chapéu, ninguém aqui está de chapéu, só eu. Então ich habe einen Hut an. Aí se você for precipitado e não levar em consideração o an que está no final, você vai falar, peraí, ele falou ich habe eu tenho, então eu tenho um chapéu. Ele falou que ele tem um chapéu. Poxa, pode até ser que naquele contexto você acaba entendendo porque ele tem um chapéu, ele está usando um chapéu então e tal. Pode ser que você acabe entendendo, pode ser que sim, mas não é muito melhor você ter certeza e saber que ich habe einen Hut an significa eu estou usando um chapéu? Então, resumo da ópera. Sempre leia uma frase alemã até o final. Nada de ficar traduzindo desde o começo. Já começa ali. Ich habe, eu tenho. Não esquece. Lê primeiro tudo. Até chegar a um ponto, ou pelo menos uma vírgula ali. Lê tudo. Ou até chegar ali a palavra und. Porque a palavra und, ela une orações, né? Então muitas vezes o prefixo pode estar ali antes da palavra und. Então leia ali até onde aquela oração faz sentido. E tente entender depois o sentido daquela frase, que pode ser que tenha algum verbo separável e você está dando mole de ficar lendo precipitadamente desde o começo, já traduzindo, já desde a primeira palavra e está traduzindo tudo errado, beleza? É um erro muito comum isso. Só um minutinho. O an pode ser de antragen. Não, o an pode se conectar com muito verbo, né? Esse prefixo aí pode se conectar com muito verbo. Mas se você está falando em relação a trajar, tem o verbo tragen, que é usar, tá usando, ou trajar, que é sinônimo de anhaben. Gente, próximo princípio para acelerar a tua independência no alemão. Gramática funcional. O que é gramática funcional? Você vai estudar a gramática só a mínima necessária para que você se torne independente no alemão. Então esse lance de vício em gramática, a gramática alemã, ela quase não tem fim, porque é muita coisa. É muita coisa. Se você quiser regra, quiser memorizar regra, não falta para você. Tabela e regra é o que não vai faltar. Só que essa gramática, ela precisa ser funcional na medida em que ela te ajuda a chegar à independência. Porque tem muita regra que você memoriza hoje e amanhã você já esqueceu, depois de amanhã. E aí você não aplica mais. E aí você vai perceber que quando você for independente no alemão, você vai estar se comunicando, você vai até esquecer dessas regras. Quando você fala em português, você está lembrando, pera, eu tenho que colocar o verbo em tal lugar. Você não pensa em nenhum segundo sobre isso. Pera aí que eu tenho que pensar no pronome em português, ele fica antes de não sei o quê. Em nenhum momento você fala, tenho certeza que quando você fala português você não pensa assim. Não fica pensando onde é que estão as palavras e a função gramatical das palavras na frase. Tem exceções, tem gente que estuda letras ou se interessa por isso, pode até pensar em alguns momentos a como formular de uma maneira mais eloquente ou bonita, etc. Mas de uma forma geral a gente não faz isso, a gente se comunica. Então, gramática tem que ser a mínima necessária para te tornar independente. Então, aquelas regras que não vão te... Eu sempre dou exemplo de regra de plural. Poxa, formação do plural em alemão, tem um monte de regra. Aí você decora tudo num dia, 3 dias depois não lembra de nenhuma mais, ou lembra de 1 ou 2. Mas tem mais de 10, entende? Então, assim, quer aprender plural das palavras? Aprende no dicionário. Então, man, homem, mena, homens. Pronto, já foi bem mais rápido, não foi? Do que ficar decorando que tem um ER ali, tem um laut e tudo mais, e um monte de regra.
é a forma que eu penso. Eu até ensino essas regras também, não estou dizendo que eu não ensino. Eu ensino a gramática toda. Só que eu sempre falo, passo o caminho mais rápido, entende? Para que a pessoa ela tenha ciência. Ó, isso aqui eu posso, não preciso focar tanto nisso, porque eu vou acabar esquecendo depois e tem uma forma mais rápida de eu memorizar essas coisas aqui e tal. Então eu sempre deixo isso muito claro. Outra informação que eu comentei sobre isso hoje é: se você quer se tornar independente mais rápido no alemão, é você respeitar o idioma como ele é. Então eu até comentei isso mais cedo, que é não brigue com o idioma. Então isso aqui é uma vertente disso. Respeite o alemão, o idioma como ele é. Se você está o tempo todo inconformado, inconformada, porque o alemão tem essa estrutura gramatical, ou eles formulam a frase de tal maneira, você está simplesmente desacelerando, colocando seu aprendizado ainda mais para frente. Eu tenho certeza que não é o que você quer. Tenho certeza absoluta que não é o que você quer. Próxima informação. Nunca subestime o básico. Não pule etapas e estude com qualidade. O que é isso? Significa que você às vezes já está no A2 ou B1 e às vezes um professor te recomenda voltar. Você está cheio de lacuna e não quer voltar porque você já tem um certificado de B1. Certificado não diz nada. O que diz é se você fala alemão, se você escreve alemão, se você é independente no alemão. Isso diz. Um pedaço de papel não diz nada. Tanto é que aqui na Alemanha, se você for para uma entrevista de emprego, o empregador ele quer saber se você está falando alemão. Se você dá conta do trabalho daquela vaga e se você se comunica em alemão. Tá nem aí se você... Tem exceções, claro. Mas de uma forma geral, tá nem aí se você tem certificado de B1, B2, C1. Não importa. Agora você fala alemão e vai conseguir dar lucro para a empresa dele, para o que ele quer, então você vai realmente conseguir a vaga. Então, se você tiver que voltar para o básico para você preencher lacunas, volte e não subestime o básico. Não pule etapas e estude com qualidade. Então essa de, o alfabeto, que nada, não, os artigos aí, tô nem aí pra isso não, isso aí já estudei, já é fácil e tudo mais. Você que pensa, né? Tem muita letra em alemão que às vezes você não sabe nem como é que pronuncia em alemão. Como é que pronuncia em alemão a letra J, a letra K, entende? Ou a letra X em alemão, a letra Z, como é que pronuncia? Entende? Então às vezes você não sabe e precisa saber. Imagine só alguém na Alemanha pede pra você soletrar uma palavra e você não sabe. Soletrar o seu próprio nome e você não souber. Vai passar vergonha, né? Você fica, nossa, não sei soletrar meu nome. Não sei soletrar essa palavra aqui. Então, nunca subestime o básico. Outro princípio para você se tornar independente mais rápido. Pratique pronúncia desde o começo. Pratique pronúncia desde o começo. Eu foco muito nisso nas minhas aulas, porque você precisa entender como é que funciona a fonética alemã toda, como é que funciona o som de todas as letras nas palavras, para que você realmente tenha segurança na hora de falar, e quando você for ouvir, você inclusive vai ouvir e conseguir até escrever aquilo que você está ouvindo, do tanto que você estudou e domina ali a pronúncia e a fonética. Outro princípio para acelerar teu aprendizado. Memorize as frases feitas que você precisa utilizar no dia a dia. O que é que significa isso? Existem frases feitas, gente, que você não precisa ficar pensando na gramática dessas frases. Esquece, não precisa ficar, peraí, aqui agora o Mia tá no dativo e aí por quê? Porque esse verbo pede o dativo e tal. Esquece. Só decora aquela frase como ela é e só reproduza ela no seu dia a dia. Vai ser igual a mágica. Você, caramba, eu nem precisei ficar analisando demais a frase. Eu só sei o que ela significa, eu usei e deu certo. Tá entendendo? Então, não precisa fritar tanto assim. Vou dar um exemplo bem simples. Você quer falar assim, ó. Preciso ir pra casa agora. Preciso ir pra casa agora. É o que você quer falar. Nossa, preciso ir pra casa agora. Ich muss jetzt heim. Ich muss jetzt heim. Preciso ir pra casa agora. Aí, se você fritar, você vai, pera, mas o verbo modal, ele pede um verbo no infinitivo no final. Heim não é um verbo. Eu acho que é um prefixo de um verbo. Eu estudei isso na aula. O verbo é heimgehen. Então tem que falar Ich muss jetzt heimgehen. Mas eu acho que eu posso omitir o gehen no final, porque tá óbvio aqui na frase. Então, Ich muss jetzt heim, acho que tá certo. Não sei o que. Gera um monte de insegurança, porque tá pensando demais na gramática. Esquece. Ich muss jetzt heim. Eu tenho que ir pra casa agora. Acabou. E aí você vai aprendendo assim, com várias frases que você realmente precisa no seu dia a dia, e você simplesmente decora e usa, decora e usa, decora e usa. Eu quero ver você não acelerar seu aprendizado. Vai acelerar, com certeza. Eu preciso só de mais 13 minutos. Deixa eu mandar um recado para o próximo aluno aqui.
Só porque eu preciso terminar mais 3 informações. Olha só, gente. Se você quiser acelerar teu aprendizado, olha só esse princípio. Frequência é mais importante do que volume diário de estudo. Então, assim, se você está estudando alemão 10 horas por dia, 5 horas por dia, 4 horas por dia, se você tem esse tempo, eu recomendo que você realmente utilize ele, mas utilize de uma forma inteligente. Faça aquele método Pomodoro, que é você estudar, sei lá, 50 minutos para 10 ou para 20. A cada 50 minutos você estuda, você descansa um pouco, assim você vai ter um rendimento melhor de estudo. Agora aquela fritação de 4 horas na cadeira, das 4 horas você estudou só 2, porque as outras 2 foi mexendo em celular também, intercalando estudar e mexendo no celular. Não é assim que o cérebro aprende, o cérebro precisa de atenção plena para você fixar melhor o conteúdo. Então, atenção plena durante alguns minutos, vamos colocar aqui 50 minutos, descansa 15, 20. Volta de novo, atenção plena, e depois descansa 15, 20. Assim é melhor. Mas o que eu quero dizer mesmo é o seguinte: é muito melhor um pouquinho todos os dias do que um dia só, muitas horas. É muito mais eficiente, porque idioma tem muito mais a ver com contato diário do que essa coisa de volume de estudo. Vou estudar pra caralho num dia só, porque aí eu vou aprender muito. Esquece. Idioma tem a ver com frequência, porque a gente precisa de memorização. E memorização é o quê? Repetição. Memorização é repetição, então você precisa todo dia estar vendo assunto novo, revisando anterior, vendo assunto novo, revisando anterior, vendo assunto novo, revisando anterior. Ah, tá, pediu pra escrever a última frase? Deixa eu escrever a última frase aqui, sei lá, de que eu tenho que ir pra casa agora? Ich muss jetzt heim. Eu tenho que ir pra casa agora. Deixa eu ver se foi. Ih, acho que não foi não, hein? Ich muss jetzt heim. Agora foi. Agora, se você quiser o verbo completinho no final, fica assim: Ich muss jetzt heimgehen. Aí é: eu tenho que ir para casa agora. Mas tanto faz você falar a versão de cima ou a versão de baixo. Então, frequência é mais importante do que volume de estudo. Todo dia um pouquinho é muito mais eficiente. E naquela pirraça mesmo, todo dia. Faça chuva, faça sol, tô desmotivado, não importa, vou fazer. Gente, alemão é banho. Tem até um cara na internet que fala isso, acho que é o Karnal. Ele fala alguma coisa, não sei o que lá, é banho. Como assim é banho? Tu não tem que tomar banho todo dia, senão tu não vai feder? Mesma coisa, alemão é banho. Quer aprender alemão? É todo dia um pouquinho. É igual escovar dente, tomar banho. É isso, tu tem que pensar alemão desse jeito. Quando tu pensar em alemão desse jeito, tu vai acelerar teu aprendizado absurdamente. É todo dia um pouquinho. Melhor do que um dia só, várias horas. Não, Raviro, mas eu sou sangue no olho, quero estudar 10 horas por dia. Tá, se você realmente conseguir fazer isso durante um tempo longo, durante muitos meses, está de parabéns. O problema é você fazer isso 1 a 2 semanas e morrer na praia, né? Então é muito melhor você reduzir e fazer aquilo que é viável para você, desde que você seja persistente. Então tem muito a ver com um tempo maior, entende? Todo dia, mas durante um tempo muito maior. 2 grandes dicas bem importantes. Isso aqui é o suprassumo do poder. Sempre revise e execute. Revise e execute. O que é revisar? Quando você está estudando alemão, a cada vez que você está estudando vem assunto novo, né? A cada aula que você tem é assunto novo, é matéria nova, e o professor toma-lhe matéria. E as anteriores? Você está esquecendo. Você precisa lembrar. Então você tem que fazer revisão todos os dias, não tem para onde correr. Por que tem gente que fala assim: poxa, eu estudo tanto e não consigo falar? Tá, e aí o vocabulário, você conseguiu memorizar? Não. Você revisa todos os dias? Eu continuo estudando, mas eu não reviso. Então já está explicado já. Já está explicado, não tem mais o que falar. Revisar e executar, revisar e executar. Executar, eu falo, é botar a mão na massa, é falar e escrever, falar e escrever. Então revisar, executar. Claro, né? Primeiro contato, revisar, executar. Primeiro contato, revisar, executar. Isso todos os dias, tentando. Não tenho com quem executar, se vire nos 30. Paga um professor particular, conversa na internet, escreve em alemão para o professor corrigir, se vire, quem quer consegue. E por fim, se comprometa. Se comprometa porque é tudo uma questão de repetição ao longo de um certo tempo. Gente, olha só que interessante. Qual é o conceito de excelência? Pense numa pessoa, um amigo seu, um colega, amigo conhecido, que é excelente no que faz. O cara, assim, ou a mulher, enfim, manda muito bem naquilo que faz. Manda muito bem, é incrível. Por que aquela pessoa manda muito bem? Se você perguntar pra ela, e ela for uma pessoa sincera, não for uma pessoa egocêntrica ou narcisista, ela vai falar o seguinte: cara, eu não sou uma pessoa superdotada, nada disso, é porque eu fiz todo dia isso aqui.
durante 3 anos, durante 5 anos, durante não sei quantos anos. Ela simplesmente fez todos os dias. Não deixou a peteca cair, foi fazendo todo dia, incansavelmente. Plim, plim, todo dia a gotinha de água caía. Plim. Só que num prazo longo aquilo deu um resultado, assim, assombroso. E você olha, essa pessoa não é superdotada. Não é, ela só não desistiu. Então olha só, o falante independente é o iniciante que não desistiu. Eu quero deixar vocês com essa frase para reflexão, porque essa frase aqui, ela realmente, a gente consegue fechar com chave de ouro. Grande beijo, um grande abraço para vocês. Obrigado por estar aqui me ouvindo. A gente conversou hoje sobre os princípios para você acelerar seu aprendizado, para você se tornar independente mais rápido. E é isso, eu quero terminar com o falante independente é o iniciante que não desistiu. Gente, infelizmente eu não vou conseguir ler agora os últimos comentários porque eu vou ter que dar aula, eu tô atrasado. Beijão para vocês, até mais.